Olá, meus caros e diletos ouvintes. Aqui mais uma vez estamos direto e ao vivo dos estúdios da Rádio FBG para apresentar o seu, o nosso Meditando na Palavra de Cada Dia. E no dia de hoje nós vamos meditar com base no texto muito conhecido, numa passagem, um versículo muito conhecido da Bíblia, lá aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Uma passagem muito bem conhecida pelo povo cristão. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe-o grandemente, lhe dê paz, gozo, alegria, lhe dê sabedoria, lhe dê tudo de bom. E que você aprenda, se regozije e fique abençoado com essa mensagem, porque a palavra de Deus nos afirma dizendo que é ouvir e ouvir a palavra de Deus que nós teremos a nossa fé crescida e seremos, obviamente, muito bem abençoados, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas sim nos enriquece. A palavra de Deus é o próprio Jesus, o Verbo que se tornou carne, o Verbo que estava nos céus, o Verbo que estava em Deus. E através da sua palavra, através dessa palavra, que nós vamos vencer o maligno, porque basta somente essa palavra para vencer o nome bendito de Jesus, pelo seu sangue carmesim, vertido na cruz do Calvário, para nos redimir, para redimir todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, para nos dar vida e vida eterna. Amados ouvintes, vamos imediatamente à leitura do texto sagrado, como já disse, bem conhecido, e nós só vamos pautar a ele, ao capítulo 4, versículo 11 de aos Filipenses, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Novamente, tudo posso naquele que me fortalece. Palavras estas ditas por São Paulo, o apóstolo de Deus, que teve a sua conversão, o caminho de Damasco, onde ele teve um encontro com o próprio Jesus, pelo qual ele perseguia os próprios seguidores de Cristo, e perseguia os seguidores de Cristo, e perseguia aquele que é cristão, que é cristã, aquela que é cristã. Essa pessoa que assim faz está perseguindo o próprio Deus, está lutando, se rebelando contra o próprio Senhor, contra o próprio Criador. E assim, amados ouvintes, é que temos que ter cuidado, é que temos que vigiar, é que temos que nos santificar constantemente para não perder a presença de Deus em nossas vidas, para não perder a Shekinah, para não perder a presença, o Espírito Santo em nossas vidas, para que venha nos guiar, para que nós não venhamos murmurar, pecar por omissão, por comissão, por falar, por murmurar. Amados ouvintes, a palavra diz aqui, que acabamos de ler, que tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos meditar claramente nesse versículo, vamos meditar bem, fazer um estudo meio que aprofundado, complexo acerca de tudo posso, amados ouvintes. Se nós formos trair esse texto fora do contexto, ele vai virar um pretexto. Quer dizer que tudo é permitido, que tudo eu posso com Deus, naquele que me fortalece, e às vezes não quer se dirigir até mesmo a Deus, mas sim aquele que me fortalece, uma condição financeira, boa financeira, um amor na vida, um namoro, uma pessoa que eu gosto, pode ser tanto a pessoa que realmente ele coabita, ou com ela, que ela coabita, pode ser uma pessoa na questão do ídolo, na questão de admirar a pessoa, enfim. Amados ouvintes, o texto diz claramente, tudo posso naquele que me fortalece. Mas se for lido assim, sem examinar profundamente, pode-se destoar da verdade esse texto. Por quê? Esse versículo, por quê? Tudo posso naquele que fortalece. Se eu eleger para mim, colocar em mim, eleger para mim qualquer pessoa que me fortaleça,
Eu posso tudo. O questionamento aqui é colocar Deus em primeiro lugar. É Ele que realmente nos fortalece. Não é o homem, não é a política. E Jeremias falava muito bem claro: maldito do homem que confia no homem e faz dele a sua força. Não é verdade? Mas o homem faz do próprio homem, do próprio ser, aí em duas coisas, tanto você colocar força em si mesmo, exacerbadamente, excluindo Deus totalmente de sua vida e virando um egocêntrico, da mesma forma como confiando, desvirtuando a confiança, de vez de ir para Deus e para um homem, e para uma estátua, e para um Deus estranho, e para deuses, e para qualquer outra coisa que não seja verdadeiramente confiar em Deus. Em Provérbios diz claramente: não estribes no seu próprio conhecimento. Não confies no seu próprio conhecimento, refutando a tese de que o egoísmo, de que fazer tudo pelo eu, não é o caminho. De sorte que é também, da mesma forma, a questão de você depositar a sua fé em deuses estranhos, de você depositar a sua crença no homem que você acha que é imortal, que é infalível, enfim, num poder, num governo também. Agora que estamos na época das eleições, isso está muito em voga, visível, muitos elegendo para si políticos e deixando Jesus de lado. Não fazendo que nem o povo na época dos israelitas ali, do povo de Judá, do povo de Jerusalém, melhor dizendo, que escolheu o ladrão Barrabás para que ele viesse ser solto, e condenaram a Jesus, que nada tinha feito, inocente, que só queria o bem da humanidade. E agora, amados ouvintes, é o que vimos nos dias que antecedem as eleições. Quantos e quantos que fazem do homem a sua força? Se ajuntam, se macunam, se combinam, se estão em acordo com um sentido, com uma finalidade, que é o poder. E para estar no poder, tudo esses camaradas acabam fazendo, e obviamente que ilicitamente, porque aonde entra o interesse, a ética sai. Às vezes ela não sai totalmente, às vezes ela é escamoteada, escondida, mas na realidade ela já está muito longe. E podemos fazer essa analogia de acordo com essa frase, essa sentença de Luiz Carlos Prates, comentarista, que aonde entra o interesse, sai fora, melhor dizendo, a ética. Agora, para o campo espiritual, e onde entra a política, Deus não habita, Deus está fora. Porque política é um jogo de interesses. E quando os interesses, que na maioria das vezes são espúrios, ilegítimos, ilegais, imorais, antiéticos, Deus se afasta. Então, amados ouvintes, às vezes muitos criticam certos pastores que pregam contra a política. Prego porque, amados, porque a política, o sistema político está corrompido. De tão sorte que até mesmo aqueles que entram na política, que têm uma reputação ilibada, que são fichas limpas, que são pessoas do bem, acabam se corrompendo para não perderem o seu posto, o seu cargo, para não ficar de fora do pleito seguinte. Porque tem que seguir as diretrizes do partido, tem que seguir as diretrizes da comissão, da coligação do partido. Enfim, e nem sempre
Os objetivos do partido se coadunam, estão de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, amados ouvintes, um partido que foca exclusivamente na vontade ou de interferir que a palavra de Deus seja apregoada, de querer fazer calar, amordaçar os pregadores para não pregar mais o Evangelho. Você se aliando, você sendo partidário a esse determinado partido, você está sendo contra a palavra de Deus. Ah, mas eu não me elegi, eu não me candidatei a candidato. Eu não lancei nenhuma candidatura. Mas mesmo assim, amados ouvintes, você está de acordo com aquele partido. Você é conivente, você consente com o que a liderança desse partido faz, com o que o estatuto desse partido faz. Ah, mas eu posso então criar um partido que tem um viés cristão, que tem um viés positivo, que realmente venha trazer, resgatar os princípios éticos cristãos e, enfim, representar o povo. Pode, por que não? No entanto, você terá uma série de dificuldades. E isso não quer dizer que Deus ali estará para lhe dar a bênção de ser um vereador, já estamos em eleições para prefeitos e vereadores, para ser edil, para ser vereador, para ser alcaide, que é o prefeito. Por que, amados ouvintes? Porque aquela máxima que se diz que a voz do povo é a voz de Deus não é verdadeira. O povo escolhe e vai, na maioria, escolhe quem pode lhe ajudar, mas de acordo com seus interesses, e geralmente seus interesses não estão de acordo com a palavra de Deus. E por isso que há o grande problema. E por isso, amados ouvintes, que às vezes você, até mesmo fazendo partido cristão, você tem que ceder, abrir mão de certas coisas, até mesmo de certos princípios, e até mesmo burlar a lei para estar no poder. Porque você vai só ficar falando, fazendo comício, fazendo campanha, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não estando lá de fato para representar o povo de Deus, para representar, enfim, determinado segmento da sociedade. Não. E aí você está pecando, porque exatamente Jesus não quer que nós fizemos de tudo para alcançar o poder. Tanto é que ele repreendeu o apóstolo Pedro, que na época não era apóstolo, era Pedro tão somente, quando ele foi cortar, pegou a sua espada e cortou a orelha do soldado Malco. Por quê? Porque ele não queria violência. Ele disse: não penses tu que se eu pedir para uma legião de anjos vir aqui me defender, eles não vão me defender. Não penses tu que se eu quiser eu saio, eu tenho os meus meios para me desprender dessa prisão, enfim, para sair dessa prisão. O que Jesus deixou aí bem claro? Que o poder não se faz com violência, o poder não se faz com ameaça, o poder não se faz com ilegalidade, o poder não se faz com mortes, o poder não se faz com a força humana, o poder não se faz com maldades, o poder se faz com união, com a união numa mesma fé, numa mesma doutrina,
com a união em tudo. Tem que estar exatamente uníssimo. Tem que ser todos, tem que ter unanimidade. Todos têm que estar de pleno acordo. É isso que se faz a força, amados ouvintes. Mas aí você pensa, mas nós também estamos de acordo aqui em fazer ameaça, em fazer violência, de procurar brechas e enfim, qualquer maneira, estamos nos unidos para qualquer forma fazer qualquer coisa. Não é isso. Estar unidos, emanados, num sentimento de paz, gozo, amor, de bem coletivo realmente, para todos. Não é só para determinada gama, não é só para determinado grupinho, não é só para determinada pessoa. Não, é para todos. É o dever e o que deveria e o que a própria lei preza, mas que não é feito por prefeito, por vereador, por governador, por deputado e por aí em diante. Principalmente, amados, é para ser feito pelo prefeito, governador e presidente. Porque o prefeito, o que ele está? Ele está comandando a cidade inteira. O governador, o estado inteiro. E o presidente do Brasil inteiro. Os vereadores, não necessariamente, porque eles representam determinado grupo, determinado segmento da sociedade, enfim. E por isso que há uma pluralidade de ideias e por isso que há inúmeros vereadores. Então, amados ouvintes, o prefeito tem a responsabilidade de fazer tudo sem acepção de pessoas. Eu não vou fazer nada por fulano porque o fulano é do partido A. Eu não vou fazer nada do fulano porque o fulano é do partido B. Eu vou lá negar ele o acesso à saúde, à segurança, à educação porque ele é de tal partido. Deus não é partidário. Deus não faz acepção de pessoas. Aí está um outro porém que existe no mundo político. E você que quer ter carreira política vai ter que enfrentar esse desafio. E isso vai acabar ali prejudicando espiritualmente. Obviamente que para Deus não é pecado você se candidatar e se obviamente vier a se eleger, mas sim a sua atitude, mas sim os seus atos. Você terá uma responsabilidade tamanha. E o próprio Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, não queira ser mestre, porque tudo será o seu juízo. É exatamente no sentido que você vai ter algo a estar tomando conta, a estar presidindo, que é obviamente a cidade, o município, a população. Na maioria das vezes é enorme, na maioria das vezes foge da sua contabilidade, da sua memória, do seu pensamento, enfim, porque você não tem ideia, você não está a par de nada do que sucede. Isso acontece principalmente nas grandes capitais, principalmente nas duas megalópolis ou metrópoles, que são Rio de Janeiro e São Paulo. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, amados ouvintes, tem cerca de 15 mil ou um pouco mais milhões de habitantes. São Paulo é a maior, 20 e poucos milhões de habitantes. Como é que um prefeito vai dar conta disso tudo? Agora é mais fácil dar conta de uma cidadezinha, por exemplo, Major Gercino, Santa Catarina, que são apenas 3 mil, pelo menos 3 mil eleitores, não sabe o contingente de habitantes, mas fica um pouco mais de 5 mil. Mas mesmo assim é um grande número de habitantes, né? E aí tem a questão dos vereadores, porque os vereadores vão lá, levam as reivindicações da sociedade, levam as reivindicações de determinado bairro, de determinada localidade, para ser debatidas na Câmara de Vereadores, ser levadas até o prefeito tem a incumbência também de estar a par de tudo. No entanto, amados, nós sabemos que nem sempre eles estão exatamente com o interesse de ajudar a comunidade, mas sim os seus conchavos, seus aliados, seus familiares, a ele próprio e por aí em diante.
É aí que mora o perigo, porque você não está confiando no Senhor, você até mesmo usa o nome do Senhor, é eleito, né, pelo partido que se diz cristão, que pelo menos preza em levar princípios cristãos, mas do contrário você acaba os quebrando, porque na teoria é tudo perfeito, na prática a teoria é outra, como se diz. Então, amados ouvintes, toda essa reflexão apenas de um versículo, né? Tudo posso naquele que fortalece. Se você, como já falei aqui, interpretar esse texto, não tiver uma boa hermenêutica, principalmente bíblica, teológica, você se perde esse versículo. Se você, por exemplo, não lê a Bíblia, escuta esse versículo da boca de alguém começa a falar, repetir toda a vida, você acaba gravando. E aí você nem sabe que é que a fonte, que a pessoa que lhe disse é da Bíblia Sagrada. Você acha que é de um pensador, de um filósofo. E aí você toma para si, é verdade, tudo posso naquele que me fortalece. Aquela pessoa que me fortalece, ou a mulher que me fortalece, digamos, o sexo é que me fortalece, porque quando eu copulo, e quando eu realizo meus fetiches, meus desejos, eu fico fortalecido, fico bem. Na questão da fortaleza, a questão da vivência na coisa boa, né? Então, amados ouvintes, aí que está o perigo. E aí, como estava falando, você acaba assimilando essa sentença e colocando ela na sua vida prática. Isso é verdade. Substituindo metaforicamente para dar ensejo a determinadas coisas que você faz, para dizer, não, é verdade. Eu fazendo assim, eu confiando nessa pessoa, eu fazendo ela a minha fortaleza, por aí eu vou ter realmente a bênção, eu vou ter realmente uma vida boa, eu vou ter realmente a paz, o gozo, a alegria, um bom trabalho e por aí em diante. Mas não é assim que funciona. Então, amados ouvintes, é o perigo de você abraçar a política e virar as costas para Deus, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Como estava dizendo anteriormente, né, que a política não é pecado, você se candidatar, obviamente, mas você tem que ter realmente pulso firme, tem que ter a intrepidez, a coragem, que nem de João Batista, para denunciar o erro, para denunciar a fraude, para denunciar tudo contra coisa que venha prejudicar a comunidade, prejudicar o processo democrático, o Estado democrático de direito e por aí vai. Agora você tem que ter essa disposição, tem que ter essa vocação. Porque um exemplo, José de Arimateia era um político. Me lembro agora, não me recordo se era senador, qual era o nível, né? Qual era o grau o cargo que ele exercia, mas era. No entanto, o que ele fez? Ele fez um ato nobre, talvez até para se aparecer para o povo, para mostrar que era uma pessoa boa. Mas fez, e quantos que não fazem? E quantos que tiveram aquela oportunidade e não fizeram? Quando ele viu o corpo de Cristo, ele logo fez o quê? Pegou um lenço e pegou o corpo de Cristo e deu lá, cedeu a cova, enfim, o local onde que ia ser enterrado o corpo de Cristo. É aí que está a coisa, amados ouvintes. E que até hoje em dia muitos políticos seguem essa mesma linha de pensamento. Tanto é verdade que recentemente faleceu o saudoso missionário Davi Miranda e foi concedido pela prefeitura, já com fins e com viés político, obviamente,
um carro do Corpo de Bombeiros para fazer o trajeto fúnebre e se solidarizando a prestar qualquer que fosse ajuda nesse sentido, né? Obviamente, que no ano seguinte, que é o ano presente que aqui estamos, faleceram em 2015, estamos no ano de 2016, e poderia lhe trazer o resultado nas eleições. Mas o caso do Zé Arimateia é um caso assim, meio que isolado, claro que veio ter o interesse dele, como já falei. No entanto, ele fez, assim como esses políticos também hoje em dia fazem. Mas hoje em dia, como está realmente a política num estágio tão putrefato de corrupção, e realmente a população está desacreditada, é tanta verdade que há pesquisas naquilo com as instituições que mais o povo ainda dá credibilidade. Uma delas, as maiores delas, se não a maior, é o pessoal do Corpo de Bombeiros, que realmente, né, arrisca sua vida para salvar outras pessoas, para a segurança, para a política, para a polícia, melhor dizendo, enfim, para instituições públicas que realmente fazem um trabalho assim, sobre a média, né? Um trabalho acima da média, até mesmo do socorrista, do SAMU, e por aí em diante. Se eu não me engano, até a igreja está nesse meio patamar, mas está lá no final, porque o povo também está desacreditando da igreja. Está desacreditado na política. A política mesmo, se não me engano, é o último. Está em último lugar. Por que, amados ouvintes? A igreja, que era para ter a crença ainda maior, não se tem tanto. Ou seja, eu não me recordo bem, mas teve até, se eu não me engano, pesquisas em que a igreja estava acima, né? No entanto, com o passar dos anos, acho que isso está lá embaixo. Por causa dos escândalos, né? Coisas envolvendo dinheiro aí, quebrando leis, pastores quebrando leis, fazendo desvio de dinheiro, se prostituindo muito, coisas absurdas, como recentemente caiu aí um pastor aí em conversas polêmicas e libidinosas, a palavra coito, ou a fim de fazer o coito. Então, e obviamente que não só fica a isso, né? Isso aí é a ponta do iceberg. Que na realidade, amados ouvintes, por analisar, existe uma corrupção enorme, principalmente em igreja, a política da igreja. Quando falo de igreja, falo de todas elas, incluindo evangélica e católica, todas as cristãs que têm esses princípios, que pregam, que preconizam a paz, o gozo, a alegria, a santidade, ser sincero, ser verdadeiro, ser pessoa do bem, não trair o próximo, não procurar sentir inveja do próximo, derrubar o próximo, enfim, ali está bem contido ali nos 10 mandamentos. Então, há, obviamente, essa desconfiança por parte do povo, assim como na política. A política, então, nem se fala. Aí, quando se ajunta política e religião, aí mesmo que é um falatório daqueles danados, principalmente pelas questões agora das minorias aí, do casamento gay, da homofobia, né? São questões assim que a população ou determinado grupo, mais ou menos isso, né? Acha isso um assinte, acha isso um absurdo dos mais terríveis, querer impor aquilo que eles querem na sua vida, enfim. E nisso, pelo menos essa ideia aí que o grupo LGBT tem, né, que pastores querem imprimir a todo custo todo tipo de violência, a que eles venham ter a conversão, né, ter a mudança, a voltar realmente a ser homens e mulheres, já que estão sendo justamente o contrário. Então, amados ouvintes, é isso o problema de tudo. Está aí.
a questão da política e a questão da religião. Aí se diz que o Estado é laico. O Estado, ao ser de Estado, se entende-se, leia-se nação, leia-se todo o conjunto, toda a administração do Estado, né? Então, o Estado que nem propriamente é nação, se diz que é nação, mas nem sempre é, porque é tendencioso, né? E privilegia sempre a maioria, né? A maioria, não digo a maioria, tem um discurso que privilegia a maioria, mas a questão é que ele não privilegia a maioria, ele privilegia minorias, mas com poder aquisitivo, ó, lá em cima, né? Fortunas exorbitantes e por aí vai. É essa classe alta e super alta, claro que não tem, mas é a classe altíssima é que o Estado, de certa maneira, privilegia, porque na teoria se tem que o Estado é nação, que o Estado realmente se importa com cada indivíduo, com cada cidadão, mas na prática o que se vê é justamente a corrupção. E por isso que está tudo nesse jeito que está. E até uma coisa que eu não consigo engolir, porque se o Estado está dessa forma, a igreja tem que ser totalmente contrária ao Estado, né? E não é por quê? Porque ela quer, ou pelo menos quem está no poder quer ser poderoso. E o poder, e a busca do poder a todo custo, acaba acontecendo isso. O poder, lembre-se aqui, vou dizer, o poder só se faz com união, numa mesma fé, numa mesma doutrina e com Deus. Nessa união, seguindo os princípios de Deus. Que do contrário não se faz e só acontece desgraça, porque o salário do pecado é a morte. Há as consequências que são inimagináveis na hora que a pessoa arquiteta algo maquiavélico para fazer, e são até mesmo irreparáveis na maioria dos casos. Por exemplo, um dano irreparável, você vai lá e tira a vida do camarada, como se, por exemplo, tem aí algumas evidências, pelo menos foi muito suposto, quando o Eduardo Campos estava no auge da sua campanha, acabou falecendo, caindo do seu jatozinho particular. Há pessoas que afirmam que seria queima de arquivo, que seria uma maneira de tolir, banir por inteiro. E Eduardo Campos era um cara que podia ser eleito e revelar as demais coisas do atual governo. E acabou falecendo. Por que acabou falecendo? Um trágico acidente, né? As evidências provam que realmente foi manipulado, até mesmo na perícia, houve algum erro humano e, claro, associa uma coisa com a outra. Ele seria um inimigo do partido que estava, que era o PT, no poder. E obviamente que, claro que essa posição não podemos assim afirmar, porque ainda estão no trabalho de fazer toda a inspeção, de fazer toda ali a perícia, mas cá entre nós. É óbvio que eles iam fazer isso para realmente impedir dele estar no poder, porque ele realmente era um dos seus maiores inimigos. E aí vai, né, amados ouvintes, aí tá a questão do poder. Agora, recentemente, agora aí 2 semanas para cá, acabaram aqui, tanto aqui na cidade, no Cristo, São João Batista, um camarada acabou sendo, 2 camaradas acabaram sendo esfaqueados, o outro veio a óbito, com troca de tiros, levou alguns tiros a queimar-roupa, acabou falecendo simplesmente por causa da questão de quê? De
partido, né? Simplesmente por causa da rivalidade partidária que aqui tem, que é há muitos anos já bem assim acirrada. Lá em Goiás, em São Paulo, Rio de Janeiro, acabaram acontecendo quase a mesma coisa, só que foi pior, porque acabou falecendo e acabaram tirando a vida de vereadores, candidatos a vereadores, claro, e a prefeito. Então, veja como é que está a coisa. O homem aqui se confirma que o profeta Jeremias falou que maldita o homem, confia no homem, faz dele a sua força. Estão fazendo do homem a sua força. Estão fazendo do seu grupo sua força. Estão confiando em si demasiadamente. Estão confiando que o homem pode fazer tudo. Que não existe limites. De sorte que tudo que eles fazem, até mesmo, não vai ser descoberto. Fazem às escondidas. Temos aí inúmeros exemplos. Esses são os mais recentes. Mas se buscarmos lá desde o começo, e quando o Brasil virou república, nós vamos encontrar coisas igual a essas, como a questão de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek, e por aí vai. Amados ouvintes, essa mensagem é propícia e vem a calhar com dias das eleições, né? E é isso que eu quero frisar. É isso nisso que eu quero tocar. Você que é cristão, você também, além de ser cidadão do céu, você é cidadão da terra, você tem que exigir os seus direitos, você tem os seus direitos, você pode se candidatar. Claro que existe esse porém, que você é capaz de se corromper, às vezes você tem que muito bem pensar, às vezes não vale a pena pagar esse preço, porque é um preço maligno, é um preço que pode custar até mesmo a sua própria vida. Mas você tem que pensar em quem você vai votar. Bem que o sistema político é tão errôneo que ele não dá a liberdade de não querer votar. É simplesmente você pode anular seu voto da mesma forma como votava em branco. E às vezes você não está contente com os candidatos, porque não tem, por exemplo, uma votação para se escolher os pré-candidatos, como por exemplo tem nos Estados Unidos, que há umas eleições em cada determinada província, seria estado, para escolher os pré-candidatos e depois, obviamente, a eleição. Agora, eu não me recordo se a eleição é indireta ou direta. Vocês vão às urnas direto ou diretamente. Eu não me lembro, mas eu tenho a convicção, melhor dizendo, eu tenho a certeza que ali se faz uma eleição. E se não há eleição para chamar o povo, né, que seja indireta, já é um passo que se ganha. Mas é claro que tem que ser direta, né? Tem que a população conhecer. Tem que a população conhecer quem é realmente seu candidato, escolher. Tem 20 candidatos do partido tal. Qual que você escolhe para representar o partido? Mas tem as comissões. Se escolhe lá entre os partidos mesmo, né? As convenções dos partidos. Mas, amados ouvintes, não é uma coisa tão segura. Porque o poder é o poder. Obviamente que implica em todas as questões, porque tudo pode ser, tudo pode nada ser. Até eu comentava com minha mãe certa feita, agora recentemente, melhor dizendo, acerca da representação, da questão do simbolismo, de dois animais que se fala na Bíblia, para mostrar que tudo pode ser e tudo pode não ser ao mesmo tempo. Depende do ponto de vista. Por exemplo, a serpente. A serpente é falada e se tem no senso comum que
que a serpente sempre é maligna, né? Tem essa, eu diria que essa estigma, esse estereótipo. No entanto, a serpente também pode ser boa. Veja, cara, a serpente representa quem? A antiga serpente, Satanás, o diabo, o inimigo e por aí vai. Só que ela pode representar, sabe quem? O próprio Deus. Sabe por quê? Porque lá no Egito, quando o povo pecou, foi para que o povo fosse curado daquela enfermidade, foi hasteada inúmeras serpentes, se não me engano é de ouro, de bronze, para que os israelitas que ali olhassem para aquela serpente fossem curados das suas doenças. No Novo Testamento, fala-se dessa passagem, faz uma analogia, uma metáfora, dizendo que aquela serpente é o próprio Cristo. E depois o próprio Cristo diz para nós sermos prudentes, simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Então, como prudência, como sabedoria, como vigilância, nós podemos ser como a serpente. Então, o animal tem a sua representação, tanto o lado bom como o lado mau da coisa. E aí depois, mais adiante, Jesus disse, e eu darei poder para você pisotear áspide, serpente, qualquer coisa mal, qualquer outra coisa, qualquer outra espécie, ou coisas afins, enfim, que não causará dano algum. Então veja que tudo pode ser, tudo não pode ser. Né? Eu não sou dono da verdade, mas Deus assim não é. Por isso que ele não fica tão somente num lado, ele não é tendencioso. Enfim, revela a coisa como ela é realmente, os dois lados da moeda. E também tem a questão, outra que eu estava comentando, claro, do leão. Uma hora ele representa o leão da tribo de Judá, o próprio Jesus, e na outra passagem ele é citado como sendo o próprio diabo, né? Porque o diabo está bramindo como um leão pronto para vos tragar. Né? O leão é feroz. E o outro já diz que Jesus é o leão, porque ele é feroz também, a questão da justiça e por aí vai. Então, exatamente aí. Filosoficamente, podemos pensar assim, até teologicamente nos permite caminhar, trilhar por esses caminhos, por essas estradas. Então, o que eu quero dizer, amados ouvintes, que a política e a religião por si só, elas são o quê? São neutros. E o homem que se investe na política, que se investe na religião, é que é realmente o problema. Que pode ser como não pode ser. Pode ser uma coisa boa como uma coisa má. Né? Então, antes de você atacar a religião propriamente dita, e a política propriamente dita, tem que se pensar nisso. Mas e por que você já começou logo atacando a política e depois atacando até a religião e tal? Não, porque, amados ouvintes, o sistema está corrompido. Mas o mesmo homem que o corrompeu, ele pode consertar. Ele pode, se ele quiser. E para isso tem que ter a força, e para isso tem que ter a fortaleza de Deus consigo. Aí se ele pode dizer tudo, pode para aquele que fortalece. Porque o que está comigo é maior do que está com ele. E já aqui essa afronta, Deus é maior que qualquer obstáculo que eu venha me deparar em qualquer dificuldade. Né? Então, claro, eu disse, às vezes já foi um exagero, uma hipérbole, que é uma figura de linguagem, e quando a pessoa já quer fazer alguém parar, pensar, refletir, acaba já generalizando, acaba já aumentando a coisa.
Mas é isso, é nesse sentido. Não estou querendo dizer que não é para você, como isso eu disse no começo dessa mensagem, que não é para você se recusar a ser um candidato político, mas é que a política anda a passos largos, né, para as coisas ruins, o precipício. Há solução, obviamente que há. Agora, basta pessoas realmente fazer. A lei, ela é maravilhosa, a teoria é maravilhosa, agora a prática está o grande problema. Então, amados ouvintes, pense exatamente em quem você vai votar, pense exatamente se você realmente, agora não dá mais porque o tempo já passou, é tudo no seu tempo, né? Isso para fins legais, mas se você quiser se candidatar, veja mesmo se você é apto, capacitado, se realmente Deus está na sua vida, se realmente Deus vai permitir ou vai ser contigo ali, né? Porque nem sempre é a hora, né? Talvez não seria a hora, espera, adquire uma certa experiência, né? Porque Paulo disse certa feita, mas fala que ele adquiriu essa experiência. Para fazer de tolo com tolo, de sábio com sábio, né? E a política é mais ou menos isso. E o interesse, a finalidade, a política tem que ser Jesus, agradar a Ele. Agora, se você já quer usar o nome de Deus para ganho próprio, né, aí já está totalmente errado. Aí você está sendo um hipócrita, um fariseu, um mercenário, por aí vai. E agora já está havendo os fogos, já está havendo as manifestações, que hoje já teve aí uns problemas aqui na cidade envolvendo a política. Então, tu vê, isso aí agrada a Deus? Não agrada. Um conflito, um pegando mentira, um jurando falso, o nome de Deus e até mesmo a ele se autodeclarando uma pessoa honesta, certa, mas sendo hipócrita, né? E condena justamente o próximo, mas não olha o pecado que ele tem, que engole um camelo, uma coisa enorme, e se apega a uma coisinha de nada, se colhe os mosquitos. Então, existem sérias coisas, aí está um dos problemas. Amados ouvintes, eu quero, para encerrar aqui, com mais uma divagação, eu fugi um pouco até mesmo da temática, da confiança, Deus e tal. Cheguei mais a isso, até porque nós estamos aí às vésperas da eleição, por aí vai. Faço a pergunta a si mesmo, amados ouvintes. Será que você está fazendo Deus a sua fortaleza, ou você mesmo está fazendo de você mesmo a sua fortaleza própria? Está fazendo do seu familiar, está fazendo de um governo, está fazendo disso aquilo, não de Deus. Aí você não pode de tudo não, meu querido. Porque daí você é um pobre, miserável, cego, nu, mortal. Mortal por quê? Porque nem terá a vida eterna no paraíso e sim no fogo do inferno, porque é a segunda morte. Né? Agora, se você faz de Deus a sua força, você tem tudo. Aí sim você vai dizer, puro próximo de Deus se fortalece. A peleja que eu estou passando, eu vou vencer. A guerra que eu estou passando vai ser fácil. Ele vai me pelejar por mim. A causa que eu coloquei na justiça, eu vou ganhar. Né? Tudo que eu fazer, Deus vai fazer. Tudo que eu fizer, Deus vai prosperar. Né? Se eu entrar na política, Deus vai me ajudar a tocar no coração os eleitores para votar em mim, e quando for político eu vou ser realmente um exemplo de bem, da coletividade, enfim, fazendo tudo o contrário do que manda o figurino dos hipócritas, dos safados, dos larápios, ladrões, daqueles que usam a política ou entram na política para fins
espúrios, interesses exclusivamente deles e não da coletividade. E ao mal, e há mal em todas as instituições. E há mal em todas as instituições. Todas as instituições há mal. E a privada, a pública, a igreja há mal, porque se a pessoa já tem a tendência de ser uma pessoa lévoa, uma pessoa ruim, uma pessoa realmente que só busca seus próprios interesses, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai fazer exatamente isso. Da mesma maneira, essa pessoa tiver os pensamentos bons e por aí em diante. Tudo posso naquele que fortalece. Se aquele que fortalece é Deus. Se não é, tu não pode. E cabe outra reflexão acerca de tudo posso. O próprio Paulo falou que todas as coisas é me lícito. Tudo é me lícito. Mas eu não vou me dominar por nenhuma delas. Aliás, esse é um segundo versículo que dá o desfecho do primeiro, que diz o seguinte: tudo é me lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é me lícito, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Claro, eu posso fazer tudo. Posso matar, posso roubar, posso destruir, posso fazer tudo quanto é coisa, tanto boa como mal. Mas o que acontece? Acontece as consequências disso. A lei da semeadura. E por aí em diante. Eu vou acabar aqui encerrando a explanação, até porque já está havendo as manifestações aí, vai interromper aqui até mesmo meu raciocínio e vai ficar mais dificultoso, né? Eu imprimi assim a minha impressão das coisas e falando até mesmo como um cristão, uma pessoa que está tentando buscar a santidade e transmiti-la acima de tudo para que todos venham alcançar a bênção, a benevolência de Deus. Que Deus nos abençoe esse dia. Eu se despede na paz de Cristo, seu amado irmão Bruno Gomes. Me perdoe aí se não foi muito claro no começo, mas agora eu acho que eu fiz me entender que a primeira coisa, você tem que colocar Deus na sua vida em primeiro lugar, né? Ser Ele mesmo, Deus, Jeová, aquele que te fortalece, para que você possa realmente poder tudo, para que você possa realmente pedir a Deus o que você quiser e alcançar, seja cura, milagre, seja uma bênção impossível, até mesmo ressurreição dos mortos, seja a cura de uma enfermidade que é diagnosticada por médicos que não tem cura, e por aí vai um problema que sejam, pelo menos para a maioria, ou para determinado grupo, insolúveis, e por aí em diante. Né? Tudo se pode. Inclusive morar nos céus a partir da partida desse mundo. Agora, se você colocar outras pessoas, fortalece outros elementos, colocar outras figuras, aí você vai estar limitado. Você já é limitado por si só, porque todos são limitados. Porque somos falíveis e mortais. Agora, se estamos com Deus, nós não somos mais falíveis nem imortais. E nem mortais, mas sim imortais na questão da alma, do espírito e por aí em diante. Deus nos abençoe e fale mais no vosso coração. Se despede na paz de Cristo, seu amado irmão Bruno Gomes. Até mais!